Pessoal, sétimo ano, o nosso assunto é dando sequência às operações com os números racionais. Tenho aqui potenciação de números racionais inteiros não negativos. Isso quer dizer números inteiros positivos. Eu trouxe os seguintes exemplos. Olha, tenho uma potenciação em que a base é um número racional fracional, que é um número racional escrito na forma de fração, e o seu expoente é um número inteiro, é um número natural. Então, o expoente indica a quantidade de vezes em que a base vai repetir. Como eu tenho um expoente 3, essa base se repete, olha, 1, 2, 3. Quer dizer, a potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais. Aqui nós podemos utilizar aquela ideia de fazer a multiplicação dos sinais. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Veja aqui o sinal negativo. Mas eu também posso partir de outra ideia. Eu observo o índice. Eu observo o expoente. Se o expoente for um número ímpar, minha potência é negativa. Se o expoente é um número par, minha potência é positiva. Tem um resultado positivo. Então veja. O expoente é 3, se repete 1, 2, 3. Isso significa que vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador 3 vezes seguida. Aqui, olha, 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6, 216. Negativo porque primeiro eu expliquei aqui a multiplicação dos sinais. Menos com menos é mais com menos é menos. Ou o índice, o expoente é ímpar. Se ele é ímpar, o resultado, a potência será negativa. Multiplico 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Tem a segunda situação aqui, onde eu tenho menos 8 nonos, é um número racional escrito na forma de fração. Logo, o expoente dessa potência, o expoente dessa fração, irá multiplicar numerador e denominador. Ele será repetido, olha, um número natural 2, então significa que os dois fatores que se repetem, aqui os mesmos, olha, repete-se menos 8 nonos, é 2, então menos 8 nonos. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais, ou simplesmente, se o expoente é par, o resultado será positivo. Multiplique 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Um número racional escrito como decimal. Então, acompanhe. Ele é positivo, certo? E o expoente é par. Não seria necessário nem fazer esse processo aqui, olha, porque todos os sinais iguais, o resultado aqui é positivo. Olha, mais com mais é mais com mais é mais com mais também é mais. U é 4, então 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Quando eu tenho apenas 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então escrevo apenas esse 1 e vou contar quantas casas decimais. Olha, 1, 2, 3, 4. Então eu conto. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Tem uma outra situação em que eu tenho 2 inteiros e 1/10 elevado ao cubo ou elevado a 3. É negativo, se ele é negativo, eu vou observar aquela minha sequência. Que seria, ou considerar, se a base é negativa, eu vou ter que olhar o expoente. O expoente é ímpar, o resultado é negativo. Ou se eu não parto dessa ideia, eu vou dessa daqui, olha, menos com menos é mais, mais com menos é menos, olha, menos com menos é mais, mais com menos é menos. Vou multiplicar, fazendo essa multiplicação, vou dar apenas um exemplo aqui, olha. Fazendo essa multiplicação desses dois, então eu multiplico 1 vezes 1, 1 vezes 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2. Passo o traço, vou adicionar 1, 4 e 4. Vou contar quantas casas decimais. Conto da direita para a esquerda. Tem uma casa decimal aqui, mais 2. Então, 2 casas decimais. Esse resultado, vou multiplicar agora por 2 inteiros e 1/10. Aí aqui no resultado final, eu já vou contar 3 casas decimais, olha. 1, 2, 3. Por isso que aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Que geralmente esse causa confusão. Tenho quando a situação aqui, olha, quando o expoente de uma potência é igual a 1, seu valor é igual à base. Então, vejamos, eu tenho 1/5 elevado a 1. O resultado é a própria base. Tenho aqui menos 3/12 elevado a 1. O resultado é a própria base. Tenho 456 milésimos elevado a 1. O resultado é a base. Só faço repetir a base, não posso mudar de sinal. A mesma situação aqui, olha. Tem menos 14 inteiros e 77 centésimos elevado a 1. O resultado é a própria base. Mantém-se o sinal, que mantém-se a base. Então, a outra situação, gente, é uma potência, quando o expoente de uma potência de base diferente de zero, se a base tem que ser diferente de zero, o expoente é igual a zero, o seu valor é 1. Então, olha, tenho 11 elevado a zero, o resultado será 1. A potência terá como resultado 1. Tenho menos 5/4 elevado a zero, resultado 1. A outra situação, aqui eu tenho menos 59 centésimos elevado a zero, a potência é 1. Tenho aqui 15 mais 15, 37 avos elevado a zero, o resultado é 1. Todas as vezes que eu tenho, não importa qual seja o valor da base, não importa qual seja esse valor da base, mas se eu tenho um expoente zero, o resultado é simplesmente 1. Gente, esse assunto foi só para explicar que existe também a potenciação de números racionais. Mas eu quero focar em especial na porcentagem, porque a porcentagem é um assunto que está ligado no nosso dia a dia, nos meios de comunicação, no comércio, em quase todas as atividades humanas, aplica-se porcentagem. Então eu tenho uma cena aqui, olha, a reportagem é usada para expressar os mais diferentes tipos de informação. E aqui eu tenho a seguinte informação: neste ano o município de Folhagem teve aumento de... Quando eu tenho um número acompanhado de um símbolo, esse símbolo, então aqui eu leio 20%, o símbolo aqui é porcento, nos casos de tuberculose. Enquanto o município de Florestas, na mesma região, teve aumento de apenas 1, aí o símbolo eu leio porcento,
na incidência de caso dessa doença. Então, esse é uma situação em que numa reportagem já se apresenta não para o cálculo, mas para uma leitura. Aí sim, aqui eu tenho os dados numéricos apresentados, foi 20% e 1%. Esses dados, eles são denominados porcentagem. Toda porcentagem pode ser representada na forma de fração, com denominador 100 ou na forma decimal. Aí considere. Aqui nós vamos considerar o caso anterior, que era 20, leio o porcento por conta do símbolo, vou escrever na forma de fração. Para escrevê-lo na forma de fração, 20 e o denominador será sempre 100, porque porcentagem representa uma parte de 100 e 100% representa o todo. Escrito na forma de fração, em seguida na forma decimal. Eu escrevo 20 e venho o ponto aqui, olha, 1, 2, 1, 2. Acrescento a casa decimal 1%, escrito na forma de fração, 1, denominador 100. Na forma decimal, vou contar a mesma coisa aqui, olha. Escrevo 1 e conto quantos zeros eu tenho. 1, 2, 1, 2. Aí eu tenho uns exemplos. Olha, qual o exemplo que eu tenho? Vamos calcular 25%, calcular 25% de 200. Então, eu posso fazer utilizando diferentes modos. O primeiro que eu tenho aqui é tornando essa fração equivalente. É encontrar o máximo divisor comum, né, entre 25 e 100. 25 e 100. Então, o máximo divisor comum entre 25 e 100 é 25. Então, 25 dividido por 25 é 1. 100 dividido por 25 é 4. Então, com 25%, eu mesmo que 1/4, podemos dividir 200 mil dividido por 4. Dividido por 4. Que dividimos inicialmente 2 não é possível. Dividimos aqui 20 dividido por 4 é 5. 4 vezes 5 é 20, para 20 é 0. Então, observe, aqui ela deu exata. Quando a divisão dá exata e sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 0, porque foi exata, olha, esses zeros que restaram no dividendo, eles irão para o quociente. 50 mil. Perceba, podemos também calcular fração de uma quantidade. Isso significa que a fração é essa, olha, 25 centésimos de 200 mil. É o mesmo que multiplicar, é o mesmo que a gente multiplicar aqui, 25 vezes 200, 25 vezes 200, vezes 100. Eu posso acrescentar 1 aqui ao denominador para facilitar. Então, veja, nessa situação, eu posso, como aqui é 0 e 0, eu posso fazer essa multiplicação aqui, olha, 25 duas vezes. 25 duas vezes é 50, 25 duas vezes é 50, um zero, aí eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, eu acrescento aqui 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Divide, multiplico esse vezes esse, 100 vezes 1 é 100. Então veja, 100 vezes 1 é 100, aí eu vou dividir. Para dividir por 100 é a melhor divisão que existe, olha, por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, olha como é fácil, é 2 zeros. Então eu conto esses 2 zeros, elimino e elimino. Tenho como resposta 50
50 mil. Transformando essa fração em um número decimal, então eu vou transformar 25 centésimos em um número decimal. Para transformar, eu escrevo aqui 25 e faço na seguinte situação: vou contar quantos zeros. Perceba que eu deixei um espaço que é para colocar a casa decimal. 1, 2. Subentende que aqui eu tenho a vírgula. Então ela vai se deslocar daqui, olha. Se deslocou daqui. 1, 2. Então eu represento aqui 25. Tem 25 centésimos, agora eu tenho 25 centésimos vezes 200 mil. Essa multiplicação eu vou multiplicar sem do mesmo modo que eu expliquei lá, gente. Olha, multiplico apenas aqui 25 duas vezes. 25 duas vezes é 50. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui ainda me resta essas duas casas decimais que eu tenho que descontar. Na multiplicação eu vou contar, olha, 1, 2. Ponto. 1, 2. Então o resultado nesse caso será igual a 50 mil. Também posso utilizar, gente, a quarta ideia aqui, eu posso utilizar a ideia de proporcionalidade. Então veja, o valor total corresponde a 100%. Como? 25% é igual a 25, como 25% é igual a 100%, 25% é igual a 100% dividido por 4, podemos dividir 100, né? Podemos dividir 100 por 4 e encontramos o valor, né? Nesse caso, podemos dividir 200 mil. Olha, como 25 é igual a 100, 20 é igual a 100 dividido por 4, quando eu divido 100 dividido por 4, eu tenho como quociente 25. Então, eu posso fazer a mesma coisa, eu utilizei a ideia de proporção, vou dividir 200 mil dividido por 4. 200 mil dividido por 4. Utilizando a ideia de proporção. Quando eu fiz a divisão aqui, olha, de 100 dividido por 4 resulta 25, olha, 10, não é possível, dividimos 10. 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10 falta 2, tá? O resto aqui é diferente de 0. Eu baixo o próximo, formei 20. 20 dividido por 4 é 5. Então, como 100 dividido por 4 é 25, a mesma coisa eu faço aqui. Vou dividir 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 é igual a 50. Olha, 2 não é possível porque ele é menor que 4. Tem que dividir 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 é 0. Aqui é exata e restaram 1, 2, 3, 4 zeros. Os zeros que restaram ao quociente, a matemática nos permite essa façanha. 1, 2, 3, que restará o quociente, que restará o dividendo, eu acrescento ao quociente. Então, 50 mil. Gente, qualquer dúvida, se tiver dúvida, o nosso assunto está na página 80 do nosso livro, certo? Se teve dúvida em alguma questão, em alguma explicação, comenta, me chama no privado que na aula seguinte eu posso trazer essa questão para a gente resolver.